Boa tarde, mulheres! Boa tarde para quem é tarde, bom dia para quem é dia e boa noite para quem é noite. Como vocês estão? Mais uma quarta-feira, graças a Deus que nos dá a vitória por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus porque você está aqui. Graças a Deus que nos permite passar por vales, por passar por provações, mas mesmo assim estamos aqui. Mesmo assim não desistimos, mesmo assim não paramos. A Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, né? Porque olhar para trás é como você sair do ponto A e aí você chegar na metade para chegar lá no seu destino e pensar: meu Deus, será que eu vou mesmo? Será que eu de fato vou continuar? Não. Nós não paramos, nós não desistimos. Vocês me ouvem bem? Pedindo a licença aqui, vou tomar minha água com gás. Como você está, Alessandra, querida? Que saudade de você, Alessandra. Não te vi na mentoria de sábado. Foi bênção, temos muitos testemunhos. Quem estava aqui no Código da Botija sábado e quiser dar o seu testemunho, abra a cama, seja muito bem-vindo. Fale aquilo que tocou o seu coração. Hoje a nossa aula ela está muito especial. Nós estamos numa série de Como Destravar 2026. E hoje eu quero falar sobre um texto bíblico. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E eu quero trazer com muita leveza, mas com muita profundidade, 5 passos para você alavancar o seu 2026. 5 passos que vai trazer para você clareza de identidade, clareza de saber quem você é. Não E sabe você fala da Maria Clara colocou bem na é. que bom que você veio, que bom que você chegou. Que bom, que bom, que bom, que bom. Você já mandou essa aula para sua amiga? Você já mandou para ela, amiga? Tem uma aula ao vivo, Aí ou não? Então, o seu não dá, não. compartilhar com vocês. Já mandou a aula para sua amiga? Ou você não divide as coisas que é boa na sua vida? Ou você retém? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Esse texto está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 37. Isso não é um grito de performance, é uma declaração de identidade ao meio ao caos. Então, só para quem está passando pelo caos, só para quem está com problemas emocionais, só porque quem está passando por lutas emocionais, eu quero que você fale com força. Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedoras. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedora. A aula hoje vai ser uma aula curta, mas muito objetiva. E eu vou trazer para você com profundidade 5 passos para você alavancar 2026 com muita clareza de identidade e cura na alma. Eu coloquei hoje para vocês o louvor da Fernanda Brum, Cura-me. E se você está aqui nessa tarde, é porque existem áreas da sua vida que ainda precisa de cura. Se você está me ouvindo essa mensagem nessa quarta-feira com tantos afazeres que você poderia ter, é tanta coisa que você poderia estar fazendo hoje, mas você decidiu a boa parte, decidiu estar aqui. E eu quero falar para vocês de 5 passos para alavancar 2026. Primeiro passo, anotem aí, porque a aula hoje vai ser, ó, muito rápida. Aqui vai ser muito objetiva. Primeiro passo: pare de negociar sua identidade com a dor.
Antes de você fazer metas, faça uma pergunta simples. Quem eu acredito que sou quando ninguém está perto para me aplaudir? Quem eu acredito que eu sou quando ninguém está perto para me aplaudir? Muita gente entra no ano tentando vencer para finalmente se sentir alguém. É, é mais ou menos assim. Quando eu crescer, quando eu tiver 18 anos, eu vou ser dono da minha vida. Aí você faz 18 anos. Não, quando eu sair da casa dos meus pais. Aí você sai da casa dos seus pais. Ah, quando eu me casar, aí você casa. Não, eu tô num casamento ruim. É sempre depois, 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 depois. Nunca é o aqui e agora. Então, quem você acredita ser quando ninguém está te aplaudindo? Porque muita gente entra no ano tentando vencer para finalmente se sentir alguém. Só que isso acaba sendo, de certa forma, um pacto, digamos assim, silencioso. Eu só mereço quando entrego. E esse pacto costuma nascer lá atrás, quando o amor veio misturado com exigência. Faz sentido para vocês? E eu gostaria que você escrevesse aí no seu caderno essa frase que eu vou passar para vocês aqui no chat, aqui nos comentários. Escreva aí. Eu sou filha. Você consegue dizer eu sou filha, eu sou amada, eu sou conduzida e eu não preciso me provar para existir. Porque talvez na sua vida você foi aquela pessoa que sempre estava provando alguma coisa. Eu vou provar que eu sou mais rápida. Eu vou provar que eu sou mais eficiente. Eu vou provar que eu sou a trabalhadora dos meus irmãos e que eles são preguiçosos. E nessa busca por provar, 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 você cresceu e hoje você tem ainda essa necessidade de provar sempre para o outro. E mesmo quando você tem razão, mesmo quando você está correta no seu raciocínio, mas a necessidade de provar é algo que ainda machuca você. E isso traz uma dor muito grande. A maior trava de 2026 não é falta de oportunidade, é identidade negociada. É você tentando merecer aquilo que já foi dado. Eu vou escrever isso aqui no chat, que é para você gravar e escutar a minha voz. A maior trava de 2026 é quando você negocia a sua identidade. Meu marido fala que é muito ruim quando eu me aproximo da câmera, mas vocês acreditam que eu tenho a sensação de que se eu ficar mais perto da câmera, vocês estão mais perto? E aí ele fala, Débora, para com isso, Débora, porque eu assisto às aulas na televisão lá da sala, né? É, o problema é que a gente acha que a gente tem que merecer aquilo que já foi dado. Você tem paz para receber aquilo que Deus já te deu? Ou você acha que você precisa fazer alguma coisa para receber aquilo que Deus já te deu, que já está disponível, que já foi disponibilizado para você, que é só você acessar? Pare de discutir com a verdade. Você é filha antes de ser forte. Tem mulheres que não é vocês, tá? Que construiu a vida no modo guerreira. Gente, eu não gosto desse. Eu não gosto muito dessa questão de guerreira, 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 tá pronta pra ganhar. Gente, eu quero é paz. Não, gente, eu tô vivendo um momento da minha vida que eu quero é paz. Mas talvez, Cris,
A gente cresceu com isso de que a mulher, ela foi programada para ser guerreira. Porque talvez lá atrás você entendeu que se eu não sou forte, ninguém vem. Se eu não der meus pulos, as coisas não acontecem. E aí eu pergunto para você, as coisas não acontecem se você não dá seus pulos ou você se acostumou a sempre dar os pulos? Porque eu te garanto que se você não se matar tanto pela empresa lá do seu patrão, ele vai colocar uma outra pessoa lá, normalmente. Quem aqui já ficou muito preocupada com o filho e com o marido? E, nossa, mas o que que ele vai comer? Eu preciso voltar para casa aqui, não, porque ele vai ter que comer, o que que esse homem vai comer? Aí você passou 3, 4 dias fora e esse homem não morreu. E aí você falou, como assim? Ele sobreviveu sem mim, sobreviveu com pão, mas sobreviveu, né? Era só pão. Esses dias eu estava em Londres e isso aconteceu comigo, né? Eu fui a Londres porque eu precisava fazer alguns exames e era inviável eu ir e voltar todo dia. E aí eu fiquei 3 dias fora de casa e preocupada, meu Deus do céu, tem que voltar, né? Porque tem que fazer comida pro meu marido. Quando eu voltei assim, ele estava vivo e ele fez comida todos os dias. O que que ele comeu? Pão, pão e pão. E aí eu falei assim, mas meu filho tinha frango no congelador, tinha carne moída, tinha misturas dentro do freezer, né? Tinha peixe, tinha de muitas coisas para você. Ah, não, Débora, mas era mais fácil. E aí você fala, cara, ele deu conta. E aí mas você aprendeu que se você não for forte, ninguém dá conta. E isso é algo tão forte, Alessandra, que vira um pacto silencioso, onde você acha, eu só posso existir se eu der conta. E aí você entra 2026 querendo vencer, mas por dentro tá pedindo permissão para respirar. E sabe o que que eu vou falar para você? Essa frase que eu coloquei aí no chat, para quem já anotou essa frase, anota aí, quem não anotou, anotem, tá? Anotem isso, que isso é um comando que você vai dizer todos os dias até você entender. Eu sou filha amada. Eu sou filha, eu sou amada e eu não preciso me provar. Escreve aí um exercício para você. Ai, Débora, ultimamente você está mandando eu escrever tanto, então estou treinando você para virar escritora. Você que não está percebendo ainda. Mas daqui a pouco você vira escritora. Escreve aí. Eu me sinto alguém quando? Quando é que eu me sinto alguém? Quando é, por exemplo, Débora, eu me sinto alguém quando eu tenho que fazer sopa para o meu filho, ou quando eu tenho que fazer A, B ou C. E eu me sinto ninguém quando? Quando você se sente alguém e quando você se sente ninguém. Não precisa compartilhar se você não quiser, eu super entendo, tá? Fica aí tranquilinha, escreve aí. Uma das coisas que a gente trata aqui no MAC, que é a questão espiritual, em João capítulo 1, verso 12, diz assim: Declaro que todos que receberam Jesus e creem em seu nome receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Talvez você nunca pôde ser filha porque você era mãe dos seus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é filha. Você é filha. Passo número 2. Mapeie o invisível, ou seja, o padrão que se repete. 2026, ele não vai travar por falta de plano. Porque eu tenho certeza que quem estava aqui no sábado, na imersão, ganhou um planner de 30 dias, né? Então, planejamento não vai faltar para você. Mas, às vezes, por padrão emocional não tratado.
Um padrão, você começa bem, aparece uma oportunidade, dá medo, você procrastina, se culpa e volta para o mínimo. E aí repete. Você começa bem, aparece uma oportunidade, dá medo, procrastina, se culpa e volta ao mínimo. Tem coragem de olhar para sua vida e perceber quantos padrões? Quem tem coragem aqui de escrever no chat? Débora, é assim mesmo que acontece na minha vida. Eu começo muito bem, mil e uma ideias. Eu começo aqui estudando, e aí eu vou fazer terapia. Eu começo a fazer terapia, eu começo muito bem, e aí aparece uma oportunidade. Essa oportunidade é maravilhosa, é tudo que eu sempre quis, mas aí eu sinto medo. E aí, quando eu sinto medo, Débora, eu começo a procrastinar, eu começo a paralisar. E aí eu me sinto culpada por paralisar. E aí depois eu acabo voltando pro mínimo, ou seja, para uma vida mediana. E eu me sinto culpada por ter a vida mediana. Quem tem coragem de falar sobre isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou entregar uma chave para vocês aqui, e que quem tem ouvido para ouvir que ouça. Jesus, ele curava a pessoa, mas Jesus perguntava para a pessoa: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Se a pessoa não falasse nada, ela não era curada. Ela não era libertada. Ah, mas a mulher do fluxo de sangue foi curada. Não, o sangue estancou, paralisou no momento que ela tocou, mas a cura, ela só aconteceu quando ela falou com a boca dela. Fui eu que te toquei. Há 12 anos eu vivo nessa luta infernal. Eu vivo essa enfermidade na minha alma. Ela teve coragem para falar. Se você quer cura de alma, você precisa ter coragem para abrir a sua boca e falar. Não é uma questão de não ter disciplina. Às vezes é um sistema interno de autoproteção, porque o seu cérebro quer te proteger. Pega o papel e caneta aí. Ai, Débora, eu vou escrever de novo. Vai escrever de novo, sim. Vai escrever de novo. Já que você não quer falar, escreve. Escreve aí. Comando sem desculpa. Eu travo. Quando que eu travo? Débora, eu travo sempre que eu ligo para minha mãe. Eu tô indo muito bem. Quando eu ligo para minha mãe, parece que as portas se travam. Débora, eu me travo sempre que eu converso com alguém X. E aí, vai pro segundo. Eu travo porque eu tenho medo de. Débora, eu tenho medo de ser mais bem-sucedida do que meus irmãos. E aí, eu ia ter que ajudar todo mundo, né? Se você avançar, o que que você vai perder? Se hoje você começar a faturar 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, o que que você vai perder? E aí eu te pergunto, você está disposta a perder? Talvez você vai ter que perder aquela pessoa que acompanha você a vida inteira. Se hoje você se tornasse uma pessoa culta, que estuda, que planeja, uma pessoa que viaja bastante, né? Olha, gente, que alegria de quem já está separando os passaportes para começar a fazer o check-in. É, quem é que você vai perder? Você tem medo de perder quem? Eu tinha muito medo de perder muitas primas minhas. Eu tinha medo de perder as meninas que cresceram comigo. Eu não sei você. Eu sou sincera. Eu tinha medo de perder. E aí eu continuava na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo emprego. A Bíblia fala em todas essas coisas, significa que às vezes inclui os seus gatilhos. Em todas essas coisas, isso significa que inclui seus medos. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. É com os medos, é com os desafios. Apesar de todos os desafios, eu sou mais do que vencedora. Eu travo quando tenho oportunidade na igreja. Então, Helena, você trava quando tem oportunidade na igreja ou trava por medo do que as pessoas vão falar a respeito da sua oportunidade? Será que é medo de você errar alguma coisa? Em vez de falar Bartimeu, falar Zaqueu?
Será que é o medo da opinião? Porque ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar. E as pessoas só têm medo de falhar em público porque lá atrás foi repreendida, dizendo: Ah, mas porque você não fala direito. Manda mensagem para mim, Helena. Manda lá mensagem para mim no privado. Terceiro passo: corte a fonte da confusão. Ai, gente, isso daqui dá tanto trabalho. Corte a fonte da confusão. Decisão é o que cria direção. Gente confusa é gente que ainda não decidiu. É gente que não decide. Para quem não decide, a vida decide por si só. Você quer clareza? A clareza ela sempre vem depois de decisão. O céu não dá direção para quem vive em cima do muro. Ah, eu quero um 2026 melhor. Eu quero destravar 2026. Tá, você precisa decidir. Primeiro, vai mudar sua alimentação em vez de ficar enchendo. Gente, quase. Eu ia falar um negócio aqui. Vai mudar sua alimentação em vez de ficar alimentando seu corpo só com açúcar? Não, eu quero que 2026 eu tenha vocabulário diferente. Então, decida ler livros. Esses dias, o meu marido falou assim para mim: Nossa, Débora, você fica nas redes sociais, você fica no Instagram, porque eu não gosto de Instagram. Meu marido não é do Instagram, ele não gosta. E eu falei para ele: Olha, eu uso meu Instagram para trabalho, mas eu não acesso o Instagram. E ocasionalmente, às vezes, eu entro lá nas mensagens, gente, tem tanta mensagem, e, e eu falo, Jesus do céu, por que eu não vejo? Que eu vou fazer no Instagram? O Instagram, eu posto lá meu trabalho, pronto, tchau, beijo e tchau. Eu não quero, eu não fico perdendo meu tempo no Instagram. Gente, ó, eu fiz esses dias uma conta básica, porque eu também sou de exatas, apesar de eu ser de humanas, eu sou de exatas também, né? E aí, nessa conta básica, eu fiz assim, tá, se eu, aqui não dá para vocês verem, né? Não dá para vocês verem que eu tô aqui com papel. Mas uma pessoa que tem 30 anos e dorme mais do que 12 horas por noite, significa que metade da vida dela ela já dormiu. Então, se eu durmo 8 horas por dia, eu estava fazendo os meus cálculos de quanto tempo eu tenho para realizar minhas coisas. Eu não vou conseguir nem ler todos os livros que eu tenho desejo de ler. E aí você fala assim, como assim, Débora? O que que isso tem a ver com corte, a fonte da confusão? Porque a pessoa que se decide, a pessoa que tem clareza, ela sabe que ela não pode perder tempo com todo mundo. Não dá para você emprestar o seu ouvido 10 minutos para ouvir coisas que não vão te acrescentar. 10 minutos é muito tempo se você ouve coisas que não te acrescentam, não te trazem clareza. Você não pode parar o seu tempo para ouvir algo que não vai te abençoar e que não vai te trazer uma mudança na sua mentalidade. Não perca seu tempo sentando em mesas que você não aprende nada. Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio? Helena, medo de falar errado. Aí, no caso, Helena, meu amor, possivelmente é algo que você ouviu lá atrás. E aí foi ensinado que você precisava falar sempre certo. Gente, eu já falei cada coisa. Eu prego na igreja desde os 6 anos de idade. Gente, cada versículo errado que eu já falei. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque a gente vai se aperfeiçoando. Chave espiritual para você abrir. Em todas essas coisas, inclui seus problemas. Corte as pessoas que não sabem para onde querem ir. Faz uma lista aí das suas amigas. Se as suas amigas não sabem onde quer chegar, você quer ser amiga delas para quê? Qual que é o sentido de você ser amiga de alguém que não tem nem clareza de onde vai?
3 pilares para 2026. Identidade. Primeira coisa, pare de se diminuir para caber. Segundo, coloque limites. Eu não explico o meu valor. Gilmara, se você precisar explicar o seu valor, você está dando uma justificativa e não tem sentido. Dani, faça todos os dias, pequeno, mas faça. Não adianta você falar, ai, Débora, a partir de amanhã, eu vou aqui começar a orar 3 horas por dia. Não vai, não vai. Isso é uma história que você está contando para você. É melhor você dizer, Débora, a partir de amanhã eu vou orar pelo menos 5 minutos. Ontem eu participei de um encontro de mulheres da Espanha, à noite, e me fizeram uma pergunta que em 30 anos, 33 anos, né? Porque, embora com essa carinha aqui, eu não tenho aparência de 33 anos, e as pessoas simplesmente me perguntam assim, Débora, qual é o conselho que você daria para uma pessoa ter relacionamento com Deus? E, gente, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. E assim, e as lágrimas caíram do meu rosto, porque ninguém nunca tinha me perguntado. As pessoas sabem que eu tenho 33 anos de fé e que eu sou filha de pastor, mas ninguém nunca tinha me perguntado sobre o meu relacionamento com Deus. E eu vou falar para vocês hoje a mesma coisa que eu falei para elas ontem. Eu não tomo um copo de água sem conversar com Deus sobre a água. Pegou? Pegou o código? Eu não tomo um copo de água sem conversar com Deus sobre o copo de água. Não existe uma refeição que eu faça no meu dia sem eu falar com Deus. Nem que seja, ai Jesus, tô cansado de comer isso. Não existe uma refeição que eu faça sem conversar com Jesus. Não existe um paciente que eu vá atender em que eu não fale, Jesus, senta comigo, Espírito Santo, me guie. O meu relacionamento com Deus, ele é algo diário e constante. E é todos os dias. Quarta chave: cura não é emoção bonita. É o enfrentamento do que você evita. Tem coisas que você chama de desânimo, estou muito desanimado, mas às vezes é um luto que não foi elaborado. Às vezes é algo que aconteceu com você e que você ainda não teve coragem de trazer para a luz. Tem coisas que às vezes você chama de preguiça. Eu tô com preguiça de escrever o meu livro, mas às vezes é o medo da reprovação das pessoas. Eu tô com preguiça. Não, tô com preguiça de fazer um planejamento financeiro, mas às vezes é o medo de você perceber o quão endividada você tá. E aí você não tem coragem de fazer o seu montante, porque você ia perceber o quão endividada você estava. Então é muito mais fácil você falar, não, eu tô com preguiça é, estou com preguiça de fazer o montante, porque se eu tiver é, preguiça, se eu falar, estou com preguiça, vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Faz sentido para vocês? Como que tá sendo para vocês ouvirem tudo isso? Tem coisas que você pode chamar de falta de foco, mas é a ansiedade tentando te proteger. Todo mundo tem ansiedade em um certo nível. Uma ansiedade baixa, uma ansiedade alta. Todo mundo tem um nível de ansiedade. Mas quando a ansiedade ela traz é, ela traz para você uma proteção. Por exemplo, eu vou viajar sexta-feira para Portugal. Eu estou ansiosa. E por eu estar ansiosa, eu vou olhar a previsão do tempo,
eu vou olhar qual é a roupa que eu preciso ir, eu vou olhar o horário do voo, eu vou olhar o horário que eu tenho que sair de casa. Isso é uma ansiedade normal. Mas, se essa ansiedade fazer com que eu fique 3 noites sem dormir por algo que vai acontecer na sexta-feira, então, epa, que essa ansiedade já não é normal, já precisa ser verificada. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você está disposta a conhecer? Está disposta a conhecer? Você está disposta a entender que essa verdade que liberta é uma verdade que tem um preço? E que essa verdade que liberta, às vezes você vai perceber que você é invejoso. Às vezes você vai perceber que você é uma pessoa que muitas vezes não gosta de resolver as coisas para agora. A verdade dói, mas a verdade, ela liberta. Quinta e última chave. Transforme vitória em rotina. 30 dias de execução, pelo menos. Se você quiser alavancar 2026, então você precisa construir um sistema. Não depende da vontade, depende da estrutura. Não depende da vontade, depende da estrutura. Não depende do, eu tenho um desejo de fazer, porque o desejo, Ale, o desejo ele muda muito. Ai, gente, misericórdia, às vezes você tá com desejo de fazer uma coisa, 10 minutos depois você já não tá com desejo. Se você basear a sua vida baseado nos seus desejos, você vai se dar muito mal e você não vai sair do lugar. Porque o desejo é bom no começo, a vontade no começo é bom. Mas se você não tiver disciplina e constância, não vai. Débora, eu não tenho disciplina. Você tem filho? Quem tem filho? Todos os dias você não dava de alimento para o seu filho? Então você tinha disciplina para dar alimento para ele. Ah, eu não tenho filho. Você escova seus dentes todos os dias? A gente espera que sim. Então você é uma pessoa disciplinada porque você escova dente todos os dias, você é disciplinada. Mas a gente é só disciplinada naquilo que nos convém. E eu te pergunto, será que mudar de vida não te convém? Todos os dias, de manhã, eu sou filha, eu sou amada, eu sou guiada e eu avanço com paz. Meio-dia, relembre isso. Relembre. Relembre isso, porque o nosso cérebro, ele precisa ser reprogramado, isso é metanoia. Transformai-vos pela renovação da mente. Talvez hoje você precisa de uma transformação na sua mente. Talvez hoje o que falta para você é entender que você precisa diariamente mudar os seus pensamentos. Eu não me olhava no espelho até os 27 anos, mas depois que eu comecei a fazer terapia, depois que eu comecei a me conhecer, eu passei a me olhar no espelho todos os dias e dizer: Bom dia, princesa, como você está? E muitas vezes, quando eu estava com cólica, eu dizia assim: Ah, princesa, não tem problema, você está com cólica? Não, tá tudo bem. Vou aqui comprar um chocolate para você e você vai ficar bem daqui a pouco. Ou seja, eu começava a me nutrir todos os dias. Não foi a nutrição que eu não recebi, mas eu comecei a colocar em mim. 2026 não vai destravar quando você tiver mais energia, vai destravar quando você parar de negociar quem você é com aquilo que te feriu, porque você não é o que te feriu. Romanos 8:37 não é a promessa de vida fácil, é um decreto de identidade em meio à vida real. Em todas essas coisas, inclusive nas dores, inclusive nas tristezas, nas dores que você carrega, nos medos que te visitam.
e nas lembranças que tentam te puxar para trás. Você não é apenas alguém que sobrevive, você é alguém que vence sem perder a alma. Então a conclusão ela é muito simples dessa aula e poderosa. Você não vai entrar em 2026, Débora, a gente já está dia 18 de fevereiro, já estamos no segundo mês perfeito. Você em 2026, você não vai ficar tentando provar seu valor, você vai manifestar aquilo que você já recebeu, o valor que você já recebeu. Você é filha, você é amada, você é conduzida. E quando você entende disso, as coisas elas transformam. E aí você passa a viver o próximo nível, o nível que Deus desenhou para você. Não importa o abandono que você viveu, não importa se aparentemente as coisas dão errado, porque a Bíblia diz que, gente, quando Deus ele decide, quando Deus ele quer, até o que tinha que dar muito errado começa a dar muito certo. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou, porque somos filha, não somos órfãos, somos filhas de um Pai amoroso, bondoso, um Pai que se preocupa com você, um Pai que quer fazer que o seu 2026 seja o melhor ano da vida de vocês. Amém? Terminamos? Terminamos a nossa meditação. Alguém quer falar algo? Perguntas? Não? Alguém perguntas? Não? Se não tem perguntas, nos vemos daqui a 2 semanas. Quarta-feira que vem não teremos aula. Por quê? Porque a Débora vai tirar férias. Vou tirar 5 dias para mim e para o meu marido. Vou à casa da Alessandra tomar um café e daqui a 15 dias nos vemos. Mas não se preocupem, porque vocês não vão ficar sem aula. Terá uma pessoa que vai dar uma palestra para vocês aqui na quarta-feira que vem. Amém? Beijo, fiquem com Deus.